Olá gente, vou explicar neste vídeo como os narcisistas são criados. Muita gente acha que os narcisistas é um transtorno de personalidade genético, embora existam muitos estudos que digam que é apenas um modo de criação, é ambiental, tem a ver com o ambiente em que a pessoa é criada. Eu sou da opinião de que os narcisistas são criados e com este vídeo vou explicar como é que isso acontece, como é que os narcisistas são criados. Eu não sou psiquiatra, eu não sou psicóloga, embora eu tenha estudado o primeiro ano de psicologia, contudo, a minha formação é em criminologia. Ou seja, para a criminologia é importante saber o passado das pessoas, é importante saber o ambiente familiar em que certos suspeitos foram criados, para então se poder traçar um perfil psicológico do criminoso. Então vou aqui explicar vou explicar os 4 estados da mente que são capturados através de eletroencefalogramas, que são aquelas ventosas que colocam no crânio das pessoas, para então se verificarem as ondas cerebrais, ok? Pronto. E já fiz porcaria aqui, espera lá. Então, continuando. O primeiro estado cerebral, quando o ser humano nasce, é o estado delta, ok? É o estado delta, que é o subconsciente, que vai desde os 0 aos 2 anos. Eu coloquei aqui a segunda metade da gravidez, porque também existem estudos de que as crianças, quando estão na barriga da mãe, no ventre da mãe, que as crianças já estão a capturar sinais da mãe. Ou seja, se a mãe está nervosa, a criança já captura isso, se a mãe está alegre, a criança já captura isso, se está calma, a criança também captura isso. Mas vamos partir do princípio que é dos 0 aos 2 anos de idade e a criança tem o estado delta, que é o subconsciente, ou seja, tudo o que acontecer à volta da criança, a criança não consegue comunicar, a criança não se consegue exprimir, a criança apenas vai absorver para a mente dela, para o subconsciente dela, tudo o que acontecer no meio ambiente. Ou seja, se a criança crescer num ambiente tóxico, é isso que a criança vai aprender. Depois, de seguidamente, temos o estado teta, que vai dos 2 anos aos 6 anos, que é onde é adquirida a imaginação. Ou seja, a criança passa a ter na mente dela o subconsciente mais imaginação. Ou seja, é aqui que se dá a definição da personalidade, por isso é que eu coloquei este quadrado amarelo, laranja, esta cor esquisita, mesmo para sobressair, mas já vou passar a explicar o que é que esta cor significa. Pronto, porque é que eu coloquei aqui esta cor? Seguidamente, temos o estado alfa, que a criança adquire mais ou menos a partir dos 6 anos e vai até aos 12 anos de idade, que é uma consciência calma. A criança já consegue analisar as coisas de forma crítica, de forma mais racional, mas ainda tem pouca interação, pouca decisão com o meio ambiente. Tem uma interação básica, mas não tem uma interação para estabelecer grandes planos, para estabelecer grandes atitudes, de uma certa forma. Por fim, a partir dos 12 anos e durante toda a fase adulta, existe então, é quando aparece então o estado beta da mente da criança, que vai durante toda a fase adulta, que é uma consciência ativa. É aqui então que a criança já começa a ter
mais, já começa a fazer decisões mais importantes, já começa a ter atitudes mais importantes, já é mais ativo na interação com o meio ambiente. Portanto, é a partir dos 12 anos que a criança tem a mente mais completa, por assim dizer. É claro que uma pessoa durante toda a fase adulta vai aprendendo muitas coisas, mas aqui que, pronto, a partir dos 12 anos que a mente humana já está completa, por assim dizer. E então, a partir dos 12 anos, a criança tem tudo. Tem o subconsciente, imaginação, consciência calma e consciência ativa. Tem, então, os 4 estados. Então, passando aqui para este gráfico, tem aqui o estado delta, até aos 2 anos. Tem aqui o 2 muito pequenino, espero que vocês consigam ver. Tem o estado teta, dos 2 aos 6 anos. O estado alfa até aos 12 anos, perdão. E a partir dos 12 anos, eu coloquei aqui 18, mas é durante toda a fase adulta, tem o estado beta. Porquê é que esta parte amarela aqui do estado delta e o estado teta é importante? É aqui que se dá a criação da personalidade do ser humano. E é aqui que as crianças que são expostas, que são mais dirigidas a serem narcisistas, são de uma certa forma ensinadas a serem narcisistas, são aqui que as crianças se tornam narcisistas. É aqui que se desenvolve o transtorno de personalidade narcisista. Por isso é que eu coloquei aqui o complexo de Édipo. O complexo de Édipo, vocês podem pesquisar no Google o que é. É aqui que se dá a definição da personalidade. Por exemplo, vocês veem muito crianças com os seus 4, 5 anos, 6 anos, que calçam os sapatos, ou mais novos ainda, calçam os sapatos do pai e vão mostrar à mãe. Eles estão a estabelecer, estão a definir a personalidade deles enquanto uma criança do sexo masculino. Entende? Isto é biologia, atenção, eu tirei isto do biólogo Bruce Lipton, do vídeo dele no YouTube, estão aqui as dicas, podem ir ver. Complexo de Édipo é onde se dá a definição da personalidade. Por isso é que quando nós pensamos que o narcisismo é genético, porque o narcisismo não é genético. O que acontece é que o narcisismo é definido na personalidade da criança quando a criança é ainda bastante nova. A gente pensa, mas a criança é tão nova, a criança não tem capacidade de perceber as coisas, de analisar as coisas. Pois não, durante esta fase, até aos 6 anos, a criança, tudo o que absorve do meio ambiente, do estado familiar, daqueles que criam a criança está a criança está a absorver, está a assimilar tudo o que vê no meio ambiente, tudo o que é mostrado à criança, sem qualquer tipo de discriminação. A criança absorve tudo, vai tudo para o subconsciente da criança, ok? E depois, a partir dos 6 anos, é onde a criança começa a imaginar e definir a sua personalidade. Por isso, a criança for criada numa família onde ou o pai ou a mãe, um deles é narcisista, como o narcisista tem tendência a impor mais as suas vontades, é isso que a criança vai aprender. A criança vai aprender a ser narcisista para poder adquirir aquilo que quer, para poder satisfazer as suas vontades. Se o pai ou a mãe narcisista mostram ser o mais forte da relação conjugal,
e da relação parental, se o narcisista, o pai ou a mãe narcisista mostram ser o mais forte, é isso que a criança vai aprender como forma de sobrevivência. Entendem? Sobrevivência em termos de personalidade, em termos de se destacarem. Se a criança, durante esta fase, for ensinada que é a melhor de todas, que é mais importante que todas as crianças, sem qualquer tipo de justiça, sem qualquer tipo de empatia, sem qualquer tipo de humildade, a criança vai colocar no subconsciente dela, vai assimilar no subconsciente dela que a criança realmente é mais importante que os outros. E vai se tornar narcisista, acha-se no direito de ter tudo e mais alguma coisa, é arrogante, tem o sentido de grandiosidade. Entendem? É nesta fase, por isso é que nós pensamos, mas a criança não percebe nada, não vale a pena estar a explicar. Vale? Não é questão de explicar, a criança não vai perceber se explicam. A criança vai perceber o comportamento, não é uma questão de perceber, a criança vai assimilar o comportamento das pessoas. Eu acho que já me fiz entender nesta fase. Mas basicamente é aqui que o transtorno de personalidade narcisista é definido. Por isso é que não tem cura, porque vai para o subconsciente da criança, a não ser, não sei, talvez que se façam uma hipnose no narcisista, de modo a alterar isto, mas eu não sei se isso é possível. Isso, pronto, talvez seja um trabalho de pesquisa mais para psiquiatras e psicólogos desenvolverem. Mas pronto, gente, basicamente é isto. A criação da personalidade dá-se aqui desde os desde os 0 até aos 6 anos, basicamente. E isto tem sua lógica, porque a criança, quando nasce, não tem nada no subconsciente. A criança tem que aprender como socializar. E onde é que vai aprender isso? Vai aprender com a família. Por isso é que há aqueles casos de crianças que são criados por cães ou são criados nos galinheiros, etc., porque são abandonados pelos pais, e a criança acaba por se comportar como os cães ou por se comportar como as galinhas. Entendem? Porque a criança assimila tudo o que se passa no meio ambiente. E da mesma forma acontece com o narcisismo. Eu espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Se tiverem alguma questão, podem colocar nos comentários, estejam à vontade. Podem discordar de mim, estão à vontade também. Mas isto para mim é a minha opinião de como os narcisistas são criados. E depois, se calhar, é de fazer um vídeo sobre exemplos, como eles são criados. Por exemplo, que o pai é narcisista e diz ao filho que o filho é super inteligente e o filho cresce a achar que é mais inteligente que os outros, porque o pai assim o disse. Entendem? Mas os próprios narcisistas também sofrem com os pais que são narcisistas. Mas depois isso é algo que eu irei explicar num próximo vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor. Façam comentários, subscrevam no meu canal, coloquem aí o like e carreguem no sininho para receberem notificações e partilhem também o vídeo para, se quiserem mostrar a alguém, estejam à vontade. Ok? Muito obrigada, minha gente, meus queridos e minhas queridas. Até à próxima e tudo de bom para vocês.